Bem-vindo ao Elas de Fato, aqui um espaço para a gente conversar sem amarras, sem travas, sobre assuntos diversos, desde o empreendedorismo até questões psicológicas. E aqui estamos hoje com duas convidadas muito especiais dentro da nossa área, digamos assim. Muito importante que não me apresentei, né? Elisa Hermida é meu nome, eu sou médica veterinária de formação e atuo também na hotelaria. Hoje nós estamos gravando o podcast aqui no Hotel Hermitage. Sigam nas redes sociais, @Hotel Hermitage. Bem-vindos ao Elas de Fato. Então, eu me chamo Valentina Bornoz, para quem não me conhece. Hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais. Vamos falar sobre questões de gestão, de negócio e também do futuro que liga os animais, as pessoas, a nós, seres humanos, e essa ligação tão importante e esse vínculo tão legal, tão bonito, que constrói muita coisa boa na nossa vida, né? Então, nada melhor do que estarmos aqui com a Luciane, que é médica veterinária, gestora da Clinvet, né? E a Raiza, que é médica veterinária, filha da Luciane, também vem falar sobre um pouquinho do papel de cada uma numa empresa familiar. Bem-vindas, gurias. Então, Luciane, quer te apresentar? Eu me chamo Luciane Chameriz, sou veterinária formada há 35 anos e atuo na área desde então. E estou muito feliz pelo convite de vocês. Perguntei para a Raiza se eu podia vir, eu queria vir. Porque eu acho que o que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, é uma oportunidade, né, de que as pessoas ouçam, que as pessoas nos acompanhem e que ouçam os bastidores, às vezes, né, do que acontece dentro de um negócio. Então, estou muito contente de poder estar aqui conversando com vocês. Que bom. Raiza? Obrigada, é um prazer enorme receber, né, vocês duas aqui. E acho que vai ser vai acrescentar muito esse episódio. Acho que duas gerações aí. A gente também vem de sucessão familiar e sabe também o peso e o bom que é dar sequência ao legado da família. Então, acho que vai ser um podcast muito, muito legal e a gente vai conseguir desenvolver diversas linhas de assuntos. E temos todos nós, né, um em comum, que é a medicina veterinária, né? Unanimidade nessa mesa. Agora sim, Raiza, eu até passo a palavra para te apresentar. Eu sou a Raiza, eu sou veterinária há 10 anos. Tenho a clínica faz 35 anos. E fui colega da Elisa de colégio, sou amiga da Valentina da minha vida inteira. Muito obrigada por nos convidar. Acho que vamos falar sobre o que está acontecendo na clínica de pequenos moderna, que é bem diferente do que aconteceu na clínica de pequenos quando eles abriram lá 35 anos atrás. É importante também falar sobre isso. Uhum. Legal. Muito legal. Então, vamos começar contigo, Luciane. Eu queria que tu contasse um pouco para nós, assim, quando tu te formaste, por que empreender? Por que abrir um negócio, né? Como que isso surgiu, assim? Vocês já tinham isso certo na cabeça de vocês ou não, né? Sim, a gente já tinha certo quando nós fomos para a faculdade casados, eu e o Igor, né? A gente já era casado quando entrou na faculdade e a gente sempre lidava muito com os cachorros, mas os cachorros de casa. Ali, aquela coisa do dia a dia, né, de dar banho no cachorro, dar o vermífugo, ir na clínica, fazer a vacina, aquela coisa toda. E na faculdade, quando nós entramos, no primeiro dia eu já entrei dizendo que eu ia fazer clínica de pequenos. Era uma coisa certa, definida. 5 meses depois de estar na faculdade, eu já consegui estágio numa clínica de pequenos em Bagé. Então, eu comecei a minha clínica de pequenos com 5 meses de faculdade. Eu não tinha noção, eu estava ali fazendo, vocês imaginam o que eu estava fazendo de matéria, né? E eu estava lá dentro da clínica porque realmente eu queria muito. E eu aprendi nesses estágios que duraram 4 anos e meio, eu aprendi muita coisa da clínica. Então, depois eu fiz o estágio profissional na área de pequenos também, em Porto Alegre. Eu fui para uma clínica, a Raiza, por isso que ela disse que ela está na clínica há 35 anos. Ela tem 35 anos e a clínica tem 35 anos. Então, ela foi comigo com 2 meses, para ser mais exata, 29 dias. 29 dias de nascida, ela foi comigo para Porto Alegre fazer estágio. Eu fui fazer estágio.
E em Porto Alegre eu aprendi não só a parte clínica, a parte cirúrgica e tal, bem a fundo, porque daí já estava no fim da faculdade, eu aprendi também a parte administrativa. Eu tive essa curiosidade, essa vontade. Então lá eu aprendi a fazer ficha de cliente, né? Toda aquela parte, as compras. Então tudo isso começou desde sempre, desde o início. Eu imagino que isso vem comigo. Isso vem já de uma herança paterna, que eu tenho. Meu pai era do comércio, então isso já vem com a gente. E a veterinária em si? A paixão pelos animais, já tinha algo familiar ou começou com vocês? Não, sempre foi familiar, foi ali em casa. O meu irmão tinha cachorro, eu não tinha muito porque eu não tinha cachorro meu, mas o cachorro era da casa, então todo mundo se envolvia, né? E depois muito com o Igor. Ele é uma paixão que acho que nasceu com ele. Uhum. Então isso me fez me envolver, fez eu gostar, fez eu querer também, porque eu achei maravilhoso. A lida com os animais, ela é uma lida maravilhosa, né? Ainda mais os animais da casa da gente. Então, eles, hoje, muito mais do que antes, vocês imaginem há 40 anos atrás. Porque eu estou falando de 35 de formada, mas juntando a faculdade são 40 anos. 40 anos lidando com bicho todos os dias. Então, a gente se realiza com isso. E isso fez a clínica surgir num sonho no meio da faculdade. Vamos abrir clínica, vamos abrir a clínica, como ela vai ser. A gente desenhava, a gente tinha o nome dela. Essa parte é boa. A gente tinha o nome dela, entendeu? Na faculdade, todos, professor, aluno, diretor, a moça da cantina sabia que nós íamos fazer clínica de pequenos. Numa época que não se falava muito de clínica de pequenos. Eram mais grandes. Era grandes. E eu estava numa faculdade em Bagé, onde o foco era grandes. Né? Então eu tive que fazer os meus estágios já desde o início, porque eu precisava aprender além da faculdade. Né? Então foi assim, foi um sonho, realmente foi um sonho, gestado 5 anos ali durante a faculdade. E depois, enfim, quando ela surgiu. E de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. A clínica começou comigo durante 12 anos, fui eu bom, aí era aquela história, né? Tu chuta, tu cabeceia, tu fica no gol, tu faz tudo. Então durante 12 anos aconteceu isso. O Igor vinha em determinados horários para me ajudar, horários de um pouco mais de movimento, mas ele tentava trabalhar por fora em função do início da vida, começando 2 crianças pequenas, então a gente se ajudava, mas ao mesmo tempo a clínica era responsabilidade 100% minha. Com o passar do tempo, a clínica cresceu, o Igor como uma pessoa que tem talento, porque ele tem talento mesmo, né? Eu digo, e não acho demérito, eu sou veterinária no esforço, na dedicação, no estudo, na busca, e o Igor é veterinário no talento. Ele tem um talento nato para isso. Então, com o passar do tempo, a clínica começou a crescer e ele começou a se destacar no consultório. Sim. E eu tinha outras coisas que eu tinha que fazer. Então, as contas existiam, as crianças existiam, então eu fui nós fomos naturalmente, isso foi natural, isso não foi combinado, não foi forçado, nada, foi natural. Ele começou a atender mais e eu comecei a sair e ir para os bastidores, porque a clínica estava maior e necessitava de mais atenção minha na parte de gestão mesmo, na parte de administração de pessoas e de compras e de pagamentos e do que uma empresa necessita. E, enfim, com uns 12, 13, 14 anos de clínica, eu fui saindo aos poucos, indo mais para os bastidores e o Igor ficando mais à frente. Passou mais um tempo, aí chega a Raiza. Mas aí passou muito tempo, mas chega a Raiza. Tá, mas passou mais 12 anos.
E Raiza, como foi pra ti? Tu sempre soube que tu queria seguir, assim, o passo da veterinária? Ou isso foi te apresentando, assim, à medida que tu foi amadurecendo mais? Não, nunca quis ser veterinária. Eu acho que o que aconteceu é que, naturalmente, a empresa ficou grande, a mãe teve que partir para a gestão. A pergunta da Valentina foi por que vocês resolveram empreender? E, na minha opinião, a resposta é porque, na época, não tinha muito veterinário que trabalhasse com pequenos. Então, na coragem, óbvio, eles resolveram abrir a clínica, trabalhar com pequenos e fazer o sonho que eles tinham ser real. Acho que foram muito bem sucedidos. No meu caso, essa resposta é muito, muito mais complexa do que eu conseguiria explicar aqui. Mas eu sempre tive uma segurança de pensar na profissão e na clínica como uma empresa só, numa segurança para minha vida. Então, quando eu fiz vestibular, eu te juro que o meu raciocínio foi simplesmente esse: como veterinária, eu nunca vou passar fome. Então, eu fiz a prova do vestibular em Santa Maria e passei, ainda por cima. Então, significa que Deus quis. E durante o curso, trabalhei com muita coisa. A maior parte do curso, inclusive, eu trabalhei com reprodução animal, com fertilização in vitro, com clonagem, nada que ver com clínica de pequenos. Mas hoje, mais velha, né? Eu já entendo que talvez tenha sido uma das poucas boas decisões que eu tomei assim na minha juventude, foi fazer veterinária. E aí nós vamos falar sobre realmente o futuro da medicina veterinária e do quanto essas coisas mudaram desde que eles se formaram até o momento em que eu me formei. Mas basicamente foi por segurança. Eu estava num momento da juventude meio perdida e aí eu tive minutos de lucidez que me trouxeram para a terra e me fizeram escolher pela veterinária, e hoje não me arrependo nem um pouco. Sim. E como casou, né, uma coisa vindo de fora, assim, a Vale está mais com vocês, mas eu, né, que não estou tão presente na rotina de vocês, mas a inserção da Raiza e como isso representou dentro do histórico da clínica, assim, eu acho que é notório para quem está de fora a movimentação e essa entrada de uma energia nova, né, de uma remodelação, porque como tu falou, e tu já falou isso umas 2 vezes e é real, né, como mudou o perfil também muito das pessoas, mudou o perfil das pessoas que cuidam o pet e o pet. Posso falar assim? Não estou ofendendo ninguém. É que eu também tenho que cuidar, né? Tem que cuidar, né? E como o perfil que o cachorro, o pet, não é mais somente um pet, um cachorro, né? Muito mais que isso para muitas famílias, né? Então, também essa parte psicológica se molda à mudança, né? Porque tu tem que ter um tato diferente. Há tempos atrás, talvez esse tato não precisava ser tão profundo e tu entender não só as necessidades daquele animal, e sim a necessidade do dono dele, né? Então, acho que está muito mais desafiador hoje e cada vez vai mais, eu acho, para esse caminho de desafio. Mas muito legal essa história de vocês, e bom que tu foi, né? Tipo, não era o meu plano A. Mas não tinha plano A. Não era o meu plano. Mas, tipo, entendi que aquilo era... resolvi assumir esse desafio, né? E me encontrei. E agora estou aqui agregando um valor num negócio que foi muito sonhado e muito planejado. E que eu acho que como pai, como mãe, né? Sim. Todo mundo quer dar sequência, né? Ainda mais com um negócio, como tu está me contando agora, que foi muito gestado, que foi planejado, que foi definido desde o nome. E a única maneira do negócio perdurar, né, é se tem alguém para dar sequência nele. Então, achei muito linda a história. Achei bem legal, assim, essa frase que tu trouxeste do negócio do plano, né? E o que tu comentasse da questão do Igor. Eu, por conhecer, né, mais de perto, assim, vocês serem parte da minha família, eu vejo que esse talento que o Igor tem,
ele tá em ti, né, Raíssa? Então, talvez não é uma coisa racional, não são escolhas racionais, né? E não sei nem se é um talento, assim, se chega a ser esse nome somente. Eu acho que tem muito essa sensibilidade, assim, essa sensibilidade da facilidade que eles têm de se conectarem com os animais, assim, né? Vocês, como um todo, eu acho que é uma energia tão, assim, aberta ali que a forma, o intuito do cuidar, não só do cachorro, mas de quem está cuidando o cachorro, né? E aí vem toda essa nova proposta de vocês, dessa reinvenção, né? Que toda empresa precisa se adaptar, né? Então, o Igor sempre conta as histórias dos cachorros que estão doentes há muito tempo e que não se curam, né, através da alimentação que vem vindo através das rações, né, alimentações que são superficiais, digamos assim, não é uma comida natural, né, industrializada, né, e também o estilo de vida que as pessoas estão levando hoje dentro de casa, muito estressadas, e os animais sentindo isso. E aí vem a história que ele sempre me conta, né, dos cachorros doentes que foram lá para a chácara, né, que acho que tudo na vida tem um propósito, né, e aí essa conexão que os animais têm com a natureza, com o que é a natureza deles, né, Raíssa, eu acho que tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso, desse novo posicionamento de vocês como empresa, né, entregar esse bem-estar, né, esse diferencial para o cachorro, que não é só uma clínica comum que tem por aí, né? Conta um pouco para nós, assim, desse posicionamento. Quando o pai e a mãe abriram a clínica em 91, não era comum levar cachorro no veterinário. Gato, acho que nem se sabia, assim. Se tinha gato. Não sabia sim, porque eu tinha era gata. Os bichos que eu tinha era gato. Mas E levava. Era um perfil completamente diferente de pessoa, de cachorro e de gato também. Não tinha produto para cachorro e para gato em 91. Tipo, tinha o quê? Quando nós abrimos... não era o Asium, mas era outro. E quando a gente abriu a loja, que foi um ano depois da clínica, porque a clínica abriu primeiro, a loja depois, acho que se tinha 10 marcas de medicação para cães, era muito. 10 produtos. 10 produtos. Não marca, 10 produtos. 10 produtos para cães. Era muito, então as prateleiras era engraçado, porque era semi-vazias. Sim, era um lugar bem menor, né? Sim, era onde ali, né? é onde hoje é a garagem da clínica. Garagem, né? Eu lembro. Tu lembra? Eu lembro. Mas o que eu quero dizer... Você estava nascendo? Lá era um lugar que se usava, não sei se ainda depois, quando a gente corria por lá, era estoque. Sim, ou... Não, era garagem. Eu acho que era ainda. Não, tu deve ter lembrado, porque era a fase que vocês eram coleguinhas. Sim, tu lembra? por isso e no pré. Ainda existia ali. Isso. A loja naquele lugar. No pré. Separado da clínica. Não vou entender isso agora no podcast. Tu foi colega dela, mas eu fui colega dela. Não, é que eu fui colega do Yuri. Ah, tá. A Raíssa entre eu, o Yuri, a Raíssa e o meu irmão. Então nós era claro. tudo Não, meio eu sabia que embolado, vocês entendeu? tinham essa amizade, porque quando a gente era criança, tipo, a Vale era amiga da Raíssa, entendeu? Tipo, e a Raíssa a gente era colega. Então, tipo, tá, eu sabia. Foram coleguinhas. No pingo de gente. Sim, é porque nós fomos um santanense, né? Foi antes. E, então, eu não estava entendendo a cronologia, mas isso não era pro podcast. Mas nessa época, basicamente o que o veterinário de cachorro e gato fazia era, o cachorro tá com uma diarreia, vamos ali achar um antibiótico, vamos medir a temperatura, entendeu? Precisa fazer uma cirurgia no cachorro, vamos fazer uma cirurgia. Aí a clínica foi se desenvolvendo, foi esse o negócio que eles trouxeram, que é teoricamente inovador. Um beijo para as Reginas de Livramento, que foram as pioneiras. Foram. Regina Soares e Regina Almeida. Pioneiras. Que eram da... Como é que era? A Regina Soares era do Clinicão e a Almeida, eu não lembro o nome da clínica dela. Pois eu atendia lá. A Almeida foi a primeira, a Regina Almeida foi a primeira veterinária. Clínica de Pequenos em Livramento. Imagina. E aí, nessa época, óbvio, clínica, né? Igual tu vai no médico e te dá remédio pra cura. Dor de cabeça? Vamos tomar uma dipirona para a tua dor de cabeça, e era isso. E aí a gente foi evoluindo até virar um negócio tradicional.
10 anos atrás, a clínica de pequenos já se estabeleceu no Brasil como um negócio tradicional. E aqui em Santana do Livramento, nós já temos, desde 10 anos atrás, várias clínicas tradicionais e muito boas, com profissionais competentes, já é um negócio. Num nicho tradicional, digamos assim, que tem todo o seu protocolo de como ser, o que precisa para ser uma clínica veterinária, já temos várias. Uhum. O que eu penso que aconteceu naturalmente conosco e que agora é nítido que a gente tem um discurso principalmente diferente mais do que qualquer outra coisa, é essa parte do bem-estar. E foi quase que orgânico, natural nosso também, meu. Porque não foi uma área, vou estudar sobre, sei lá, estilo de vida dos animais para inovar no meu negócio. Não foi isso. Foi no consultório, né? Tu atende 1, 2, 3 animais com o mesmo problema. Resolve de 2, 3 formas diferentes aquilo ali. Aí tu vê que aparece mais 10 animais com o mesmo problema. E tu resolve com a mesma forma que tu achaste melhor no anterior. E dá certo, e começa a dar certo. E o exemplo disso por exemplo, o melhor exemplo são as alergias. Como é que tu resolve uma alergia, doutora? Com corticoide. Porque o meu me pegou aqui na... Normal. O que a gente começou a fazer? Tu faz o antialérgico, o corticoide ali para tirar o cachorro da crise, mas tu começa a investigar de onde é que vem essa alergia, né? Aí, às vezes, a alergia vem da alimentação. Às vezes, o animal tá comendo uma alimentação de baixa qualidade. Tu muda a alimentação e resolve a alergia. Que também não é uma coisa muito inovadora de se fazer. Mas o que a gente começou a notar é que se tu tirasse aquele animal do contexto em que ele vive com excesso de modernidade, como eu digo, dentro de casa, em cima da cama, com bastante roupa, tomando banho no ar-condicionado. A roupa lavada com sabão em pó. Comendo só e única, exclusivamente ração, por melhor que seja a marca. A gente começou a observar que talvez esse animal estivesse um pouquinho mais longe da natureza dele do que pode, do que é possível, do mínimo que é possível. E aí a gente sugeriu para os tutores que acreditaram nesse nosso discurso que tirassem eles desse meio. Então, que tirasse o animal de cima da cama e levasse ele para o pasto, que tirasse o animal exclusivamente só da ração e colocasse um osso carnudo cru na alimentação dele, que tirasse ele da vida mais próxima do humano e devolvesse para ele um pouco mais da vida de cachorro que Deus fez ele para ter. E aí a gente começou a ter bons resultados nisso aí. Só que para mim é inovador porque... Um beijo para meus professores da Federal de Santa Maria, mas ninguém nunca me disse isso na faculdade. E a gente começou a perceber visualmente. Sim, durante o consultório. E aí começamos a migrar uma parte substancial do negócio para investir nisso. E aí hoje nós temos uma creche para cachorro, que confesso que esse nome não é o meu preferido, mas como já se tinha esse nome e o pessoal já conhece esse nome, creche para cachorro, eu resolvi deixar. Mas nada mais é de um lugar com grama, que tem um espaço cercado grande o suficiente para que um cachorro brinque e corra com seus outros amigos cachorros. Basicamente isso. Obviamente tem alguém cuidando, né? E a parte da alimentação. Então, tirar o cachorro do 100% industrializado para trazer ele para um pelo menos 50% natural. Só isso nos deu uma visão já de negócio completamente diferente do que é tradicional. Completamente diferente do que a maioria das boas clínicas de qualquer lugar no Brasil faz. Simplesmente porque isso não é uma cadeira na faculdade, enquanto a gente tem 4 cadeiras de anatomia lá na UFSM. Eu não tive nenhuma cadeira sobre... Nutrologia. Comportamento canino. Também não. Então, a gente teve que buscar de forma independente essa nova visão e a nova proposta de saúde, de discurso. Hoje, eu vejo muito no Instagram, muitas pessoas falarem sobre isso no Instagram. Mas como clínica, assim, como empresa que fala sobre isso, não tem muito. Posso dar uma parte? Assim, ó, uma das coisas que fez essa mudança de pensamento e de ação da
da empresa, da clínica, mas antes da empresa viemos nós, pessoas, né? Mas uma das coisas muito importantes é essa frase que eu usei antes, o bem-estar animal. Isso é uma coisa que quando entrou na minha mente, né, eu vi um filme da Anne, não sei o nome dela, uma veterinária americana com autismo, que foi a precursora do bem-estar animal no gado. Não sei se vocês viram, recomendo esse filme. Isso. Recomendo esse filme, ele é maravilhoso. Essa mulher ela é um autista, ela é um fenômeno. E pelo sofrimento dela no autismo, ela reconheceu o que os animais passavam dentro da mangueira, dentro do brete, da tesoura, e ela mudou isso. E isso mudou a minha cabeça olhando uma veterinária lidar com gado. Nessa mesma época, a Valentina também já nasceu à frente do seu tempo. Sim. A Valentina nasce à frente do seu tempo porque ela traz para cá um curso de doma racional. E aquele curso de doma racional em que a Raiza, histórico, em que a Raiza e o Yuri fazem. E nós tínhamos naquela época, 98, eu não sei que idade vocês tinham, mas em 98... Da doma racional. Não, em 98 nós tivemos um hotel para cavalo na chácara. Nós já começamos querendo cuidar dos animais de uma maneira diferente. Sim, então a gente começa em 98 com um hotel da Clinvet na chácara. E lá nós tínhamos uma pessoa que domava e domava modo tradicional. Eu não gostava, mas era a maneira. Passou anos, vem a Valentina com esse curso, Raiza e Yuri fazem o curso e domam. O que vocês domaram? Uma égua? Duas éguas. Eles domaram 2 éguas. Eu fiquei, como assim? Como assim? De tudo aquilo que eu via, 10, 12 anos, tudo em 12 anos. 10, 12 anos depois, eles saem de um curso com 2 éguas domadas, 2 guris, 3 guris, 4 guris, o que vocês eram? Saem com os animais domados, tranquilos, super bem tratados. Aquilo eu tenho vontade de chorar quando eu penso, porque realmente é algo que move o meu coração de olhar o animal conforme a sua espécie, conforme o que ele é, e tratar ele com esse respeito. Passa mais alguns anos, a Raiza vem formada com uma visão diferente, o Igor no consultório, e o Igor no consultório, o que chamou a atenção do Igor? Foi toda essa sequência, o filme e a doma do curso. E o Igor foi no consultório observando os animais que estava acontecendo uma incidência muito grande dos animais terem que fazer esplenectomia, que é a retirada do baço, por ele estar muito grande. E o Igor começou a pensar, o que une um cachorro do Prado, do Armor, do Centro e de Ribeira e de Taquarembó e de Rosário que nós atendemos? O que une esses animais? Né? É o meio onde ele está vivendo, a maneira que ele está vivendo, o que ele está comendo. E foi aí, com a ajuda da Raiza, trazendo mais conhecimento, sangue novo, vontade, energia, foi que as coisas, que o negócio, como eu digo, o negócio depois das pessoas, né? As pessoas são a base para um negócio. Então, no nosso coração sempre está o bem-estar animal, sempre. Então, existe um negócio? Existe porque é necessário. Existe porque não tem como pagar funcionário com carinho, com amor, eu não posso. Sim. Então existe um negócio, mas antes do negócio temos nós, com o nosso coração voltado a que o animal fique bem. E aí a clínica migra toda, isso antes de ser moda na internet. Muito antes, a internet está moda, agora depois da pandemia. Sim. Mas nós já pensávamos assim há mais tempo. Sim. E aí a Raiza vem junto com o Igor, os dois são, eu sou mais segura, né? Porque eu sou mais faca na bota. Mais faca na bota, ai meu Deus. Pé na porta. É forte. Mas a Raiza junto com o Igor vem com a parte mais prática. O que vão fazer? Vão fazer isso, vão fazer o hotel, vão fazer a comida, vão fazer, né? Então, eu acho assim, eu acho linda a história da clínica. Independente... É linda. Eu acho linda a história da clínica, independente de toda a luta, de toda a dificuldade. Eu acho lindo porque o nosso foco é o animal. É o animal. E com esse foco sendo no animal, a gente acaba olhando para o dono do animal.
Porque o dono do animal interfere muito no que o animal está passando, no que ele está vivendo. Às vezes, o animal é a ponta do iceberg. Tem muita coisa que a gente acaba se envolvendo e orientando, e seja como for, que começa o olho no animal, mas às vezes até na família. Às vezes até uma orientação em termos de vai procurar um nutricionista para melhorar a alimentação da casa, porque vai melhorar a alimentação do animal. Sim. Então, o veterinário, por isso que o veterinário ele é a base... Médico da família. É o médico da família, né? Porque o nosso olhar é em cima do animal, mas olha para aquele animal e olha para a família. E aí eu acho isso interessante. E isso, para hoje, parece ser novidade. Para nós já vem de um discurso aí de 15 anos. Sabe que quando as pessoas chegaram no primeiro treinamento de bem-estar animal que eu fiz, eu estava na faculdade. Foi lá no Uruguai. E uma das coisas que me chamava a atenção era justamente assistindo o pessoal assim fazendo o manejo com gado e coisa, era o estado emocional da pessoa, né? E eu comecei a ver essa cena se repetindo, porque geralmente o que acontece? O cara que tem mais cabeça, assim, que é um cara mais instruído e está mais preparado, ele geralmente acaba ficando lá na tesoura, né? E o pessoal que toca o gado é o que menos tem instrução, o que menos está treinado, né? O que, enfim, daqui a pouco é um peão que está chegando, né? E eu comecei a olhar lá para trás, né? E os diversos cursos que eu fiz de bem-estar animal foram duas coisas que me chamaram a atenção, justamente isso. O estado emocional da pessoa que estava lá, e aí o gado não querendo entrar e trancando e coisa, aquele cara lá, tipo, com um problema na família, um problema com dinheiro, sabe? E ele descontando no gado, entendeu? Como uma coisa assim. Então, aí vem esse teu contexto, essa tua visão, porque o bem-estar animal, ele depende do bem-estar do ser humano. Né? Se o ser humano, ele tá mal, né? Nós estamos mal, estressados, enfim, as coisas não vão andar bem, né? Não anda bem para ninguém. E outra coisa que me chama atenção nessa questão do bem-estar é justamente o vínculo social primário do animal. Vamos olhar para um terneiro, por exemplo, né? Aí no caso de um cachorro, de vocês, enfim, um gato. Quando ele tem uma experiência boa, né, com o ser humano, quando ele vem, né, ao mundo, aquilo se transmite no comportamento dele no futuro, né? Então, tudo que a gente está fazendo, assim como uma criança, né, eu como mãe agora enxergo isso, são as impressões que ficam, né, naquele ser, seja ele um animal, enfim, um ser humano, né? E é muito interessante olhar para esse lado, assim, porque hoje a sociedade ela está muito, né, vejo pelo consultório do Rodolfo, muito adoecida, ansiosa, depressiva, né? Tá sempre tratando alguma coisa. Imagina como é que estão os bichos dessas pessoas, né? Não tem como estarem bem, né? É um contexto geral, né? Acabou que foi uma inovação da empresa, então uma visão inovadora, um ramo inovador de serviço que a gente tem, mas foi espontâneo, foi de realmente observar no consultório. Sim. E procurar a melhor solução possível para aquele animal. Só que é contraditório, né? Porque hoje, dependendo do ponto de vista que tu olha essa situação, é um entrave com o tutor. Sim. Então imagina que o teu cachorro foi lá com alergia se coçando. E ele quer que tu prescreva um corticoide pro cachorro. E tu até pode fazer isso. Mas tu vai dizer para ele, olha, pelo que eu observei, a gente vai tratar com corticoide. Mas o teu cachorro deveria ir brincar com outros cães. Imagina que o meu cliente, tem umas pessoas que eu tenho certeza assim, que essa guria bateu a cabeça, né? Só pode. Porque ela tá querendo curar a alergia do meu cachorro, mandando ele brincar no pasto. Sim. Demora para que eu tenha um pouco de credibilidade, porque esse tipo de problema também não se resolve assim, né? Mas é satisfatório mostrar para eles que depois de um mês a gente usou o corticoide, resolveu a crise do cachorro e resolveu o problema mais a longo prazo do cachorro com o principal fator que tinha desencadeador da alergia, do estresse,
resolvido. Que era por algum motivo o cachorro não ter espaço, não ter tempo de brincar com outros cachorros. As pessoas não têm tempo de dar atenção pro cachorro. Saem às 8 da manhã, voltam às 7 da noite, dão uma volta na quadra e acham que é suficiente. Não é. Não é. Entendeu? Eu tô com uma experiência recente, que eu tô com uma filhote de border ali, e olha que eu levo ela pra fora. Eu levo ela pra fora, e graças a Deus que tem outros cachorros, porque daí é onde tá conseguindo controlar o instinto dela, porque é uma loucura se ela ficar somente no apartamento, na casa, que no meu caso, não tem como, é energia que não sei onde termina aquela bateria dela. Mas isso, brincando só, não, é porque eu inventei essa também, né? Eu já tô com meus cachorros adultos, né? Ai, que bonitinho, filhotinho, né? E a responsabilidade que vem, que isso também é muito importante, né? Não é só pegar o cachorro, né? Mas tu tem que ter toda uma estrutura para receber um filhote que eu já nem tinha mais, porque os meus estão adultos, um com 7, outro com 8. Aí quando eu digo, ai, tá muito bonitinho, eu sempre quis, vamos lá, vamos, Fernanda, as gurias vão amar. Quando eu levanto agora de manhã e a cachorra não sabe fazer cocô lá de fora, e começa todo aquele processo de novo, e às vezes a gente quer, mas não tem estrutura, né, para ter um cachorro em casa. Porque tu sair para trabalhar às 7 da manhã e voltar às 8 da noite e dar uma volta na quadra e achar que é suficiente, tem algo que não está bem. E o que eu ia perguntar para vocês, assim, como que vocês também tiveram que trabalhar essa comunicação? O como comunicar com o tutor, com o dono do animal, né? E como é que vocês foram, assim, desenvolvendo essa comunicação? Vocês, da própria traquejo do consultório, ou teve alguns cursos que ajudaram vocês, ou vocês buscaram ajuda de terapeuta, de psicólogo, para que eles ajudassem a entender, a melhorar a forma de comunicação? Me contem um pouquinho sobre isso. O Igor tinha que estar aqui para responder. Eu acho que talvez o que a gente tenha de talento ou de dom, como vocês falaram, o pai e eu, nos falta de traquejo. Então, de fato, as nossas qualidades talvez sejam mais nítidas com os animais. Transparência. Talvez a minha comunicação realmente seja melhor com os animais. E pelo que eu sei da história, o pai também. Então, acho que a vida, né, batendo, foi ensinando tanto a ele quanto a mim, mas de minha parte tem me batido. E em relação a curso... Tu fez uma pausa. A gente acaba fazendo, né? Mas eu fiz alguns, 2, dei o card, fiz... Após em... Desenvolvimento pessoal? Não em... Neuro... eu fiz um curso da PUC de neurociências e comportamento. Humano. Tá ótimo. Mas é porque tu tem grande parte, como vocês já falaram, do comportamento humano aí, né? Exato. Mas nisso, esse curso me chamou muito a atenção, porque foi dessas primeiras daqueles primeiros que a PUC lançou há uns anos atrás. Me chamou muito a atenção ela ser acessível para qualquer formação, então eu, como veterinário, podia fazer, né? E também a parte de tentar entender um pouquinho mais o que acontece na cabeça das pessoas, porque, de fato, para mim, nunca foi dificuldade em entender que um cachorro precisa estar com mais espaço ao ar livre e convivendo com outros cães. Eu tinha muita dificuldade em entender por que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? E que elas querem, de fato, que o cachorro se sinta bem, elas querem enxergar que o que o cachorro mais quer é ficar o dia inteiro em cima da cama dormindo sem fazer nada, que isso é bom. Porque elas gostariam de viver isso. Mas não quer dizer que instintivamente os cachorros querem isso. E não quer dizer que para sempre. Porque eu gosto também de ficar deitada na minha cama tranquilamente. Assim. Sim, mas não dá para ser para sempre. Mas tu fica, né, uma semana, depois já começa a dar uma estranhada. Depois, mais de uma semana, tu não aguenta mais e tu quer sair dali. E aí a gente não pensa no que significa para um cachorro estar em cima da cama, mas ao mesmo tempo ele não consegue te dizer isso. E aí, às vezes, quando eu digo isso para as pessoas, elas me dizem assim, mas se ele não quisesse, ele saía de cima da cama e ele ia me morder, sei lá, ele ia me dizer que ele não queria estar ali.
Só que não, né? É um animal completamente condicionável. Então, a partir do momento que tu ensina que é aquela ali a vida dele, ele vai permanecer ali naquele momento. Ele não vai, que nem as pessoas que dormem com os cachorros. Ele não vai te morder porque ele tá mal, porque ele quer sair de cima da cama. Não é assim que acontece a comunicação do animal. E aí, quando eu estudei, eu sou bipolar, né? Eu tenho transtorno bipolar, então eu já entendo bastante sobre psicoterapias. Sim, já tem uma trajetória. Já tenho meu entendimento bastante sobre isso. Mas depois que eu fiz esse curso, eu entendi a gama de processos químicos que acontecem na nossa cabeça, que às vezes a gente não sabe. Então, a pessoa pode ter sido criada de uma forma que faz ela inconscientemente ter uma expectativa a respeito daquele animal. Ou pôr uma expectativa, ou uma frustração, ou um desejo de algo que não consegue se realizar. Dela, em cima. Naquele animal. E sem conhecimento, se tu, veterinária, tem cachorro a vida inteira, teve cachorro. Tu está surpresa que tu acorda de manhã e o teu filhote não fez cocô no lugar certo. Imagina as pessoas que não têm, elas simplesmente nunca tiveram experiência com cachorro, por exemplo. Nunca tiveram cachorro. Aos 40 anos de idade, tem o primeiro cachorro. Qual é a possibilidade de fato, essa pessoa naturalmente saber criar o cachorro? Uhum. Não sabe. Ela faz o que instintivamente ela acha ser melhor. Uhum. O que seria para um bebê, para uma criança. Para um humano, né? Cachorro. Mas Raíssa, eu não concordo contigo que tem que levar o cachorro para o pasto, que tem que levar o cachorro para o frio, que tem que levar o cachorro para isso e aquilo. Mas, graças a Deus, agora já tem tecnologia suficiente para a gente fazer trabalho científico e mostrar o que é. Então, em 2023, lançou o que, para mim, até agora, é o principal trabalho científico que já lançaram relacionado a cachorro. De todos os tempos. Simples. Porque é o trabalho, que o título do trabalho é: qual é o fator mais importante para a manutenção da saúde de um cachorro? Então é um título bem amplo, né? Mas na minha opinião, se o cara mediu isso, o resto é só consequência. Sim. E o fator 5 vezes mais importante do que o segundo fator é conviver com outros cães. Então não adianta o dono ser rico, não adianta o cachorro comer a ração mais cara, não adianta ter acesso rápido ao veterinário, não adianta ter todas as vacinas se o cachorro não tem uma vida de cachorro. Não adianta. Aí a gente volta pro básico, volta do a Clinvet tem uma visão diferente do negócio. A Clinvet não se preocupa mais tanto em eu tenho a clínica veterinária com os equipamentos tecnológicos mais modernos do planeta. Eu tenho 75 veterinários disponíveis. Eu tenho 277 graduações e pós-graduações. Se eu não sei ensinar o meu cliente a criar um cachorro. Porque daí o cachorro vai viver, a menos que, com todo respeito, mas a menos que o veterinário queira isso, o paciente vai voltar doente. E aí a gente cura com antialérgicos. E aí ele passa um mês e ele volta doente de novo. E aí a gente cura faz uma endoscopia. Aí ele volta de novo e a gente cura com mata-cura. Existe mata-cura aí. Então, É brincadeira. Não é isso. Não é isso mais. Dá pra fazer de outra forma. Dá pra ensinar a pessoa a não ter um cachorro doente. Raíssa, mas aí a Clinvet vai ganhar menos dinheiro. Pois é. Eu que me vire. Ninguém mandou querer ser veterinário. Na minha opinião, hoje dá pra fazer de outra forma, de outra visão. Ter um negócio focado. Raíssa, eu gosto de cirurgia, eu gosto de equipamento tecnológico. Ótimo, compra todos que o dinheiro puder te dar. Mas na minha opinião, tem que ser honesto com o cliente. Hoje, o que o teu cachorro precisa para ser saudável é conviver com outros cães. O resto, a gente vai adequando nesse caminho. E tem uma coisa, né, gurias, que assim, quando eles inventam as novidades no negócio, eu sou o pé contra, né? Eu sou o pé contra. E uma das coisas que aconteceu foi a chácara. A chácara é um exemplo de que às vezes as pessoas, o tutor, o público em si, acha que a gente, por exemplo, abriu a creche para ganhar dinheiro. Se vocês soubessem o que a creche me dá de estresse, trabalho, eu tenho 4 funcionários novos lá, que eu não tinha.
isso significa turno, isso significa 24 horas, né? Funciona junto com a creche, funciona o hotel. Então, tem cachorro, tem que ter gente dormindo lá, perto deles, né? Porque é responsabilidade nossa. E sem falar que terminou, por exemplo, aqueles momentos que a gente saía da clínica e fechava a porta. Eu saio da clínica, para onde eu vou? Para a chácara. O que tem na chácara? Hotel e creche, né? Então, eu tô o tempo inteiro. A Valentina ontem me viu sentada lá na cadeirinha, né? O que tinha lá? 6 cães de hotel. Então, tu tá o tempo inteiro assim, ó. Cadê o meu descanso? E, né? Cadê o meu lugar de refúgio? Cadê o meu lugar de escape? Então, por que você fez isso? Vamos voltar lá àquela frase, bem-estar animal. Preocupados com os animais, com os proprietários que não tinham onde colocar os animais, por morar às vezes em apartamento, casa pequena, pátio pequeno, ou vai viajar, né? E precisava deixar num lugar de confiança, aí seu Igor e Dona Raiza resolvem dar o endereço da chácara para Santana do Livramento Rivera, né? Então tem tudo isso voltando sempre ao mesmo foco, o bem-estar deles. O que nos importa é o bem-estar deles. Nós tivemos uns slogans que eram assim, ó, sempre cuidando do seu melhor amigo, foi o primeiro. O segundo slogan da clínica foi cuidado para toda a vida. Esse segundo significava a vida toda do animal, todo o tempo de vida dele, a Clinvet cuidando, e toda a vida em torno do animal. Então era o animal e os seus tutores. Então cuidado para toda a vida. E hoje nós estamos especialistas em saúde animal, ou seja, a gente quer de uma maneira diferente do mercado, porque o mercado ele caminha para onde? Vender remédio, vender cama, vender roupinha. Não que a gente não venda, a gente vende, mas não é o nosso foco. Não é o nosso foco, né? Não é o banho. A Raiza, nós ainda não tivemos oportunidade, acho que vai ter que ter outro podcast. Com certeza. O banho, né? Qual é a necessidade que um animal tem de tomar banho? Ele tem necessidade de tomar banho ou é o dono que quer que ele tome banho? Então, são coisas assim, ó, que o mercado ele vai colocando na cabeça do tutor determinadas coisas e as pessoas, por não saber, não ser da área, não ter o dia a dia ali, vão correndo atrás, né? E nós hoje estamos nadando contra essa maré. Nós estamos nadando contra essa maré. A gente quer mostrar que não é porque tu vai comprar um remédio ou que tu vai dar um banho ou porque tu vai comprar uma roupa, uma cama, que esse animal vai estar bem. É necessário? Muitas vezes é. Mas não é sempre. E não é essa a fórmula. A gente quer dar uma fórmula nova. A Clinvet tem uma fórmula nova. Um pouquinho mais difícil do tutor entender. Um pouquinho mais difícil, porque ele vai ter que se envolver. Acho que requer uma transformação, né? Uma virada de chave no modelo mental, assim, do dono, né? Porque eu acho que eles passam a ver o cachorro não como algo que também só dá prazer para ele, faz a companhia, né? E que ele vai lá e compra um remédio, compra uma roupa e resolve. E ele passa a também ter que mudar o seu estilo de vida para que o estilo de vida do cachorro também mude, né? E aí é um processo muito mais macro, mais sistêmico, né? Inclusive quem tem cachorro e criança, né? O quanto as crianças podem ser um vetor de mudança de estilo de vida para a família, para ter um lugar mais saudável para ir, enfim, mais em contato com a natureza, né? Ter outros cachorros, enfim, e não ficar tudo aquela coisa tóxica em cima do cachorro, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, que eu vejo muito vocês trazendo isso, para que valorize, né, uma vida mais natural, enfim, né? E a não humanização, né? Sim. A humanização virou moda, virou status, virou stories. Virou stories no Instagram, entendeu? O cachorrinho, quanto mais enfeitadinho, quanto mais parece que isso faz a pessoa elevar a própria autoestima. Só que a que preço? A que preço em cima daquele ser vivo que está ali, totalmente dependente de ti e das tuas decisões. Ele por ele seria cachorro. Sim.
Pode estar na casa, pode estar com as pessoas, que o cachorro ele é sociável. Pode estar na cama. Pode estar na cama, pode tomar banho, só que tem que ter uma medida. A sociedade parece que ficou um pouquinho sem medida, sem essa medida. E todas as suas cargas, como diz a Elisa, né, na parte espiritual e psicológica, tem certeza que todas as tuas cargas vão ser depositadas em cima de um animal que não está entendendo o que está acontecendo. Então, tenha o animal, mas faz terapia. Tenha o animal, mas vai na igreja. Tenha o animal, mas tem a tua espiritualidade, conhece, vai buscar um Deus que pode te ajudar. Então, essa essência a Clinvet tem, entendeu? De pensar no todo, não pensar só na situação. E fazer com que essa situação, como disse a Raiza, se perpetue. Para nós seria muito vantajoso ter os animais doentes. Eles ficam dependentes do veterinário. Sim. O dono fica dependente, não consegue fazer nada sem perguntar e sem ir lá e sem fazer a consulta. A Raiza vai para as rádios e diz, me liga e conversa comigo que eu converso contigo. Então tem muita coisa que a gente pode explicar e pode falar e pode orientar sem necessariamente ser uma consulta. Tem situações que serão consulta, logicamente. Mas tem situações que num bate-papo tu já consegue dar uma direção para a pessoa. Numa conversa tu dá um direcionamento para ela. Pelo menos para ela ligar uma luzinha e ficar repensando determinadas atitudes. Então essa é o nosso foco, essa é a nossa vontade, de que as pessoas comecem a ter uma interrogação sobre para onde estão caminhando, como estão caminhando, o que o mercado está dizendo. O mercado pet é o mercado que mais cresce no mundo. Sim. Mais cresce no mundo. Aí a minha pergunta, a que preço para os animais? Essa pergunta tem que ficar na cabeça das pessoas. A que preço? O quanto de saúde ele está perdendo, tá? Para que o mercado cresça, para que o mercado gire bilhões, milhões em valores. Uhum. Então, às vezes, determinadas soluções simples, como ter a creche na chácara, para a pessoa que não pode resolver de outra maneira, não necessariamente é comércio, não necessariamente é dinheiro. Para mim, não é. Para mim, não, olha, o envolvimento que a gente tem não é naquele valor que a gente cobra que cobre. Uhum. O investimento que nós fizemos lá é gigantesco. Para nossa empresa foi grande, foi gigante, entendeu? Eu podia estar com esse dinheiro guardado. Uhum. E nós resolvemos, eles resolveram e eu fui atrás. Né? Investir. Por quê? Será que é por dinheiro ou realmente é pelos animais? Os animais que foram para lá tiveram transformações. A Raiza pode dizer casos, situações específicas, sem dizer nome, sem especificar a pessoa, mas houveram transformações na saúde do animal em 1 mês, como ela falou. Sim. Em 1 mês, sem medicação. Tipo assim, ó, o tutor chegar no consultório com uma receita e dizer, ó, essa receita aqui é o que eu tô fazendo. 3 páginas. 3 páginas de receita. Eu tô num especialista em tal cidade e eu tô usando isso aqui e não tô conseguindo, tá cada vez pior. O Igor ou a Raiza diz, tá, então vamos fazer assim, vamos cortar isso, vamos ficar só com isso e isso, e vamos acrescentar uma alimentação boa e uma vida saudável de cachorro. 1 mês, uma mudança. E olhando para isso, assim, que tu tá trazendo, né, qual é o legado que vocês, né, talvez vocês não tenham isso definido, né, numa frase ou num direcionamento, mas eu acredito que isso tá muito, assim, vivo em vocês, assim, o que vocês acreditam que é o legado, assim, ao teu ver, Raiza, depois tu pode falar um pouco. Justamente esse, é enxergar o cachorro como cachorro, é enxergar o gato como gato e bem-estar animal, né? Resumindo, é voltar para o bem-estar animal, assim como é bom a gente ver muitos médicos falando sobre isso para as pessoas, porque isso nos dá um respaldo. Sim. Muito forte, né? De um discurso de um médico falando exatamente isso para as pessoas. O nosso legado deve ser a voz dos animais. Uhum. E como eu te falei, para mim esse trabalho ele é muito importante porque ele simplesmente atesta todo esse nosso discurso, ele prova todo esse nosso discurso. Um trabalho realizado, se eu não me engano, durante 6 anos eles tiveram um número de 21 mil cães estudados.
Então não é pouca coisa. É robusto o trabalho, sabe? Provavelmente devem ter vários outros trabalhos agora publicados a partir desse. Então, a gente saiu de 91, quando a clínica abriu, de ninguém levava o cachorro no veterinário praticamente, para o maior mercado, o segundo maior mercado em crescimento. Um dos maiores mercados em termos de financeiros, né? No mundo, crescendo, que é o mercado pet, o mercado da indústria de pequenos animais, de ração, de medicação, tudo que envolve a clínica veterinária. E aí agora a gente está nesse momento estranho em que as pessoas cuidam tanto desses animais que tiraram eles da essência de quem eles são, e a partir desse excesso de cuidado nós temos doença. Sim. Então o nosso discurso, o nosso legado tem que ser: nós precisamos entender que cães são diferentes de pessoas, e que gatos são diferentes de cães, e que são diferentes de pessoas, mas que todos nós somos animais, e que, querendo ou não, Deus nos fez para um estilo de vida básico. Por mais que tu goste de arranha-céu, por mais que tu goste de concreto, de cidade, Deus te fez para estar mais perto da natureza. E mesmo nessas cidades, Nova York, sei lá, Pequim, eu aposto que os melhores lugares para tu ir e ficar mais calmo são spas urbanos, cheios de árvores e de terra e de natureza no meio do concreto. É a mesma coisa do cachorro. Nós somos animais, Deus nos fez assim. Quanto antes a gente entender qual é o nosso mínimo necessário para viver bem, melhor. A gente aprende a viver com aquele mínimo. Raiz, mas eu adoro um ar-condicionado. Eu também, né? Óbvio. Mas a gente tem que sair, a gente tem que viver, a gente tem que viver do jeito que a gente foi feito para viver, e cães também. E não é demérito. Uma coisa que eu tenho percebido muito, que às vezes eu falo isso: o cachorro tem que ser cachorro. E a pessoa: não, mas meu cachorro é meu filho. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O teu cachorro pode ser teu filho, mas ele é teu filho cachorro. Não é demérito ser cachorro. Não é ruim ser cachorro. Assim como não é ruim ser pessoa, dependendo do ponto de vista. Mas é essa a visão. É cachorro, e não é ruim ser cachorro. O cachorro precisa do básico. Ele pode ter o bom e o melhor do ar-condicionado, da cama, do lençol, de 1000 fios de algodão egípcio. Mas ele precisa da vida de cachorro junto com os amigos cachorro deles. Ontem eu estava vendo um reels no Instagram, onde os médicos recomendando que as pessoas tirem o sapato e coloquem os pés na grama, nem que seja 5 minutos por dia, porque a movimentação dos teus elétrons, a elevação do teu metabolismo, só de colocar os pés na grama, né, de pegar a energia do chão, movimenta o teu organismo. Sim, o aterramento. O aterramento. Agora, tu imagina os animais só num piso lindo de porcelanato, como diz a Raiza, né? Então, eles também precisam da natureza, nós fomos feitos na natureza. Então, a gente quer resgatar na mente das pessoas isso, para que elas façam isso para os animais e vejam que se é bom para eles, é bom para nós. Né? Por que está acontecendo tanta coisa nos pets? Por que acontece tanto problema e tanta falta de saúde e a gente tentando promover a saúde? Isso que a gente faz é promoção da saúde, é prevenir, é falar antes da doença, antes que a doença aconteça. Né? Por que está acontecendo tanto nos cães? Porque eles estão vivendo como pessoas, como nós. E eles não foram feitos para isso. Ninguém pega um cavalo e bota no 7º andar de um prédio, mas um cachorro tu bota. E aí quer que aquele cachorro viva como uma pessoa no 7º andar de um prédio, né? Então, por que vamos tirar a essência do cachorro? Não tem, nem do gato, não tem porquê. Não devemos fazer isso. Isso é, para mim, vou falar como Luciane, não como Clivete, mas para mim até uma falta de respeito com essa espécie. Sim. Né? Respeito a quem ela é, ao que ela veio, para que ela veio. Ela é um animal. Hoje, tem muitos deles, né, que são de trabalho, mas eles têm muitos que são de companhia, mas eles não são só isso. Eles não são só isso. Eles são um ser individual que eu tenho que olhar para ele
como ele realmente é e respeitar isso, dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu posso fazer isso. Eu não posso levar na creche da Clinvet, eu não posso cozinhar, eu não posso comprar a comida que o Igor fez, que a gente nem falou ainda, né? Eu ia até perguntar isso bem quando tu falou ali. Eles inventaram essa, mas tem coisas mais inventadas que a questão da comida. E vem mais. E vem mais, vem novidades. Não dá para dar um spoiler. Eu não posso comprar a comida congelada que o Igor faz. Cozinha pro cachorro. É ele que faz. É ele que faz e ele dá a receita. Então nós damos a receita. Sim. Tu não quer comprar, não tem problema nenhum. Cozinha, faz pro teu cachorro. Tu não quer levar lá na creche, que é um lugar seguro, que é cercado, que tem monitoração, não tem problema nenhum. Leva no Botuva, mas vai ter que levar com guia. Não pode levar solto. Porque pode ter outro solto e os dois vão se encontrar, não se conhecem e pode acontecer alguma coisa. Então a pessoa pode fazer sozinha e vai lá na clínica que nós vamos ensinar. Nós vamos dizer como é que faz. Porque o que a gente quer, volto a dizer, é sempre o bem-estar animal. Esse é o nosso foco, tá? Esse é o nosso diferencial. Nadando contra a maré. Nadando contra a maré. Eu me sinto nadando contra a maré. Seria muito mais fácil soltar e deixa que a maré te leve. O cliente quer isso, vamos fazer. O cliente quer comprar, vamos vender. O cliente quer dar 5 banhos por semana, vamos dar. Que lindo seria, né? O cachorro está doente toda semana ali na clínica pagando uma consulta ou revisão ou isso ou aquilo. Que bom. Não, a gente não quer isso. Nós não queremos isso. Nós queremos que ele vá lá uma vez, 2 vezes, a gente orienta, que ele volte na terceira nos dizer tá tudo ok, tá tudo ok. Aí sim a gente vai ficar feliz. É isso que a gente quer. Esse é o nosso foco. Muito legal. Muito lindo esse depoimento. Acho que ficou bem claro o legado de vocês durante todo esse podcast. E não sei qual é, que tu tem algum aporte? Acho que a gente já falou meio que tudo. Falamos sobre espiritualidade também, né? Tu comentasse aquela hora. Como foi? E é pra ti, Luciane. Voltando um pouco só, né? Voltando ali, eu acho que a gente já falou sobre que ficou bem claro essa questão do legado. E acho que assim, para mim, e não, o legado é muito mais, né, do que ter um norte, né? Como foi para ti, né, quando a Raiza veio? Qual o sentimento que tu teve quando, tipo, não era um plano definido de que ela iria vir, tanto que ela comentou isso, né, anteriormente ali. E quando ela veio, e como vocês receberam ela dentro da empresa? Como é que foi essa dinâmica, assim? Qual foi as dificuldades? Qual foi as coisas que... Quando ela entrou na faculdade, vocês já começaram a trabalhar dentro da empresa esse possível retorno dela? Ou foi uma coisa que foi acontecendo depois de fato, que veio a formação? Não se trabalhou durante a faculdade dela, não se trabalhou, até porque ela teve, dentro da faculdade, estudou lá nos estágios dela outras áreas, né? No momento em que ela resolveu voltar para Livramento e voltar para a clínica, para nós foi uma satisfação imensa, porque por mais que tu saiba que tu vai ter desafios, porque daí eram 3, né? 3 cabeça dura ali, o Igor, a Raiza e eu, né? Então o desafio aumentou. Por mais que tenha sido difícil a adaptação, o início, a gente estava muito feliz, eu e o Igor muito felizes. Um filho voltando para Livramento, né? Que para nós já achávamos que ela não ia voltar. Voltar para Livramento e voltar para o negócio foi uma felicidade que não tinha tamanho. Não tem tamanho. Até hoje, trabalhar com ela não tem tamanho. E ver a nossa cria, a nossa filha, tendo o mesmo pensamento que a gente, tendo o mesmo amor pelo animal que a gente tem, querer o bem do animal, nesse sentido não tem nada que a gente discorde. A gente discorda às vezes de algumas decisões administrativas, mas em termos de linha de pensamento, de visão é a mesma. Então isso para nós é muito satisfatório. É um desafio? Sempre vai ser, né?
Porque, como eu disse, são 3 cabeças pensantes e bem pensantes, todos bem posicionados, mas graças a Deus a gente está conseguindo. Já vem 10 anos, minha filha. 10 anos que a gente está aí. Né? E querendo ou não, ela também foi gestada na mesma época. Né? Ela foi gestada na mesma época, então tá tudo. Eu canso de dizer que a Raiza é ginecologia, obstetrícia, e ela fez 2 vezes, porque ela fez na minha barriga. E depois, clínica de pequenos 1 e 2, ela fez na minha barriga e fez depois. Né? Então. Já tava absorvendo a informação aí. Tu que não estava querendo aceitar o teu destino. Mas ela tem talento igual ao pai dela, então... Isso acho que ficou bem claro também. Ela tem um talento igual ao pai, então complementa, ela veio para realmente complementar e agora a gente está nessa fase. Nós vamos parar, ela vai continuar, nós vamos parar e vai ter um administrador e ela continua. Então a gente está numa fase aí, a gente não está tão velho assim também, né? Pra já assumir. A gente dá umas sumidinhas, mas não é muito. Mas graças a Deus, com os desafios do dia a dia da clínica ali, né? Pessoal e essa parte que hoje em dia é mais desafiador do que do que a clínica em si, do que o animal em si. Mas a gente está caminhando para vencer essa fase e os próximos passos vão... E ainda eles têm muita ideia, então vai vir coisa nova agora em outubro. Dá para dar algum spoiler sobre essa coisa nova aí? Dá, eu acho que pela primeira vez a gente vai ter uma ideia que é mais pensada no que o tutor gosta do que o cachorro precisa. Olha. Então vai ser algo mais do que pouco fora da zona de conforto de vocês. Totalmente. O bom é que eu vou ganhar clientes para os morangos. Né? Totalmente fora da nossa zona de conforto e do que a gente tem feito ultimamente. Mas não sai desse pensamento. Sim, é o pensamento animal básico. É o principal. É que em relação a isso... Essa vez é voltada para o dono. Mas é importante esse equilíbrio, né? Eu acho que isso já ficou bem claro durante todo o podcast. É tu conseguir, como veterinário, equilibrar as duas pontas. Não dar de forma individual, tratar somente o cachorro, como ele tem que ser, porque o dono também tem uma expectativa e uma necessidade que ele acaba apoiando ali, né? Então, diretamente com o negócio, né? Então tu tem que equilibrar, né? E como vocês falaram, negócio é negócio. Tem que explorar a essência, mas tu tem que tirar uma fonte de renda disso, porque afinal ninguém consegue... São quase 20 funcionários. Veterinário é por amor. Não dá para ser. Infelizmente, todos nós quando entramos temos essa ideia. 19 funcionários mais umas 3. É que às vezes quando a gente entra na faculdade, a gente tem essa ilusão, assim, também, tipo, de se doar mais, só que, né, realmente, a gente tem um limite de doação também, né, que pode ser no 0800. Mas vai ser legal, vai ser legal. Ah, que bem. Eu fico bem feliz e foi um prazer enorme receber vocês. A Vale talvez já estivesse mais acostumada com vocês. E nós, fazia um tempão que a gente não se reencontrava, né, nós tivemos uma convivência só do tempo de criança, que não é, a gente não se reconhece mais, né? Porque da criança até agora, nós duas certamente mudamos muito. E foi um prazer ouvir, muito feliz fiquei de ouvir. E é bom ter, talvez a gente que está dentro da empresa familiar, talvez não consegue enxergar o que as pessoas que estão por fora enxergam. E ver essa harmonia, essa sequência acontecer e ver de forma inspiradora que tu falou lá do início e hoje ver a Raiza falando com a mesma inspiração do mesmo fio, da mesma linha de raciocínio, eu acho assim que é inspirador para todos nós que estão nos ouvindo e pessoas também que estão passando por esse processo de estarem ingressando numa empresa familiar, de entenderem, de se colocarem, que dá sim que conflito existe, mas que, né, a gente consegue equilibrar e ir organizando e conversando sobre diferentes assuntos até que a coisa comece a engrenar. O início é difícil, depois a gente vai engrenando. E é muito encantador poder ver que funcionou para vocês e que um sonho que era gestado num período por 2 pessoas, por um casal, tem uma continuidade tão linda com a mesma forma de pensar e a importância dos animais para vocês e a forma com que vocês enxergam eles certamente já é um sucesso que só vai perpetuar no tempo, né? Então foi um prazer imenso receber vocês
E Não sei se vocês querem deixar um recado. ou as redes sociais, alguma coisa. Vamos, acho que tô com uma questão aqui. Vocês sempre nos disseram, assim, né, quando a gente estava lá conversando, enfim, né, eu, a Raiza, o Rodolfo, enfim, nesses nossos encontros, que, querendo ou não, claro que tem a questão da intimidade como casal, né, e aí depois, quando vem a Raiza, vem essa questão mais familiar, núcleo familiar, né, pai, mãe, autoridade, filho, né? E aí entra numa posição que também não está muito definida, né? Manda em quê, faz o quê. Tu sempre me disseste várias vezes, olha, e ali é nítido, né? Da porta para lá é a casa, é a família. Da porta para cá, da Clinvet, é a Clinvet. É a empresa. Como que vocês construíram, em termos aí também, uma mentalidade do casal, tá? Para trabalhar tão bem, né? E fazer uma fortaleza para a empresa, para que ela não sofra com as questões pessoais de vocês. Ao contrário, tu quer que eu diga, então, com as pessoais dentro da empresa. Para que as questões pessoais não interfiram na empresa, né? Pra que a empresa continue, sempre continuou sendo o que ela é, crescendo, né? E vocês tendo discussões, brigas, desavenças, enfim, não deixaram que isso atingisse a empresa. Para que a sala de reuniões não se transforme na sala de jantar. Sim. Ou que a sala de jantar não se transforme na sala de reuniões, esse vice-versa. Assim, ó, a gente aprendeu fazendo, né? Mas eu tenho uma coisa na minha mente, que foi o que manteve tanto a empresa quanto o casamento, porque nós temos uma empresa há 35 anos, gestada há mais 5 são 40, e nós temos 40 hoje nós estamos em 2005, 2025, 40 anos de casados, nós temos de casados, mas 4 anos mais de namoro, são 44 anos de relação eu e o Igor. O que fortaleceu tudo isso? O que manteve tudo isso? Foi o amor, a paixão? Não, né? Isso sim, necessário e básico, mas o que manteve tudo isso foi a amizade que eu e o Igor temos um pelo outro. E a admiração que eu tenho por ele e ele tem por mim, mesmo que muitas vezes, não é em tudo. Não é em tudo. Né? Tem coisas que eu detesto, que eu tenho dificuldades, né? Mas a essência dele é admirável, né? E aí a amizade foi assim, ó, antes de nós casarmos, a gente conversava sobre tudo. Então, isso veio para o casamento e isso veio para o negócio. Com muitas dificuldades, com muitos erros, com acertos, com erros, com acertos, com dificuldades, com fases dificílimas de quase rachar, tanto casamento, com outras fases de quase rachar a empresa. Mas o que segurava tudo isso? No meu ponto de vista, é essa amizade, é essa admiração e o respeito. Né? Então, e o diálogo, né? O diálogo, que precisa conversa, muito diálogo. Muita conversa. Cada fase, isso é uma coisa, né? Muita conversa. Você conversava muito sobre tudo. E em determinados momentos não se conversava nada sobre nada. Porque até esse parêntese às vezes precisava acontecer. Dá um tempo, deixa eu pensar, deixa eu metabolizar esse pensamento para depois a gente, quando tu tiver mais calmo, quando eu tiver mais calma, quando eu tiver com o assunto mais digerido, a gente retornava ao assunto, né? Hoje, 40 e lá vai picada de ano, 45 anos depois, é um pouco mais fácil. A maturidade também traz muita coisa que lá atrás, se eu soubesse, lá atrás, eu não teria feito tanta coisa, né? Que eu hoje me arrependo. Mas enfim, a gente conseguiu, mas a base para mim é isso aí. E tem um versículo na Bíblia, já que tu falou em espiritualidade, né? Nós acreditamos em Deus, a gente acredita na Bíblia. E tem um versículo na Bíblia que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, né? Então, para nós, o nosso cordão de 3 dobras é Deus, o Igor e eu. Então, esse cordão, quando ele é com 3 tentos, vamos dizer assim, né? Quando ele é com 3 tentos, ele é mais forte. Então,
E isso foi muito importante para nós, muito importante. Hoje a gente está numa fase bem mais leve, bem melhor. Vovô e Vovô vovó. né? Mais Então, doce. Tudo isso, a vinda da Raiza para a clínica, a vinda do Yuri para Livramento, depois a Juliane que entra na família, que ajuda também num clima mais leve. E aí a cereja do bolo, né? Aquela bebê maravilhosa. Então, tudo se tu passa a fase difícil, né? Tendo essa base no meu entendimento, é isso, né? Depois tu olha para trás e diz, não foi tão difícil assim. Na verdade foi. Quando tá no momento da tormenta, Tá no meio da turbulência, tu tem que saber bem onde tu quer chegar, né? Nós tínhamos isso na mente. Isso, bem claro, né? Isso a gente tinha na mente, de não quebrar, não vamos quebrar entre nós dois, sim, na empresa, então não vamos. Então, eu tive muito isso na mente e graças a Deus a gente conseguiu. E, agora já vem a fase mais mansa da coisa. Agora é desfrutar, né? Dos momentos. Agora é. Então, agradecer vocês, de coração, por estarem aqui, por estarem nos apoiando, por acreditarem, né, nesse espaço aqui, também abrir o coração de vocês, e acredito que as pessoas que nos ouvirem lá vão sentir também o que a gente sentiu aqui com vocês, que é sempre muito bom, né? Tô sempre crescendo junto com vocês, é uma coisa maravilhosa. E então queria agradecer a todos que nos ouviram até agora, e me sigam nas redes sociais, Valentina Albornoz P, é o meu @ e Orneiro Agro, e também para quem quer comprar morango da Santo Bode. Tem que fazer merchan. A Mariana não tem Instagram. Daqui um pouco vamos desenvolver um produto para ela. Bueno, querem falar as redes e também finalizar? Da Clinvet é @Clinvet oficial, mas é com M, porque é Clínica Médica Veterinária, né? Clinvet oficial. No Instagram, no Facebook, e chamem a gente lá para qualquer dúvida. A gente está na clínica, né, todo dia, então a gente tem satisfação de conversar com as pessoas. Já viram que a gente fala bastante? Então, seja o Igor, seja a Raiza, seja eu, seja a Ana Carolina Albornoz, que está lá conosco, falante, né, e a Micaela. Então, todos nós estamos esperando por vocês por lá para tirar suas dúvidas e que a gente possa ajudar. Conversar de bicho, de preferência. De bicho, nosso assunto é bicho. De bicho, mas a gente já conversou bastante hoje nessa mesa sobre pessoas, e eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Então, eu acho que vocês já têm uma experiência e um know-how para isso bem amplo, assim. Que todo mundo que for lá, com certeza, vai sentir o acolhimento e tá, isso mesmo como tu falou, de portas abertas, né? Para conversa, para poder ter essa troca, que é importante, né? Bom, eu queria agradecer mais uma vez, mas já agradeci, mas vou agradecer de novo. Agradecer vocês, já falei um pouco do que eu senti nesse episódio, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu @ é Elisa Hermida, e lá eu falo de sucessão familiar, que foi um tema que a gente abordou aqui, gestão do tempo, maternidade e vida real um pouco também. E então, era isso. Até o próximo episódio. É isso.